propósito de Deus para o homem. Esse tema me foi passado, me foi pedido para falar sobre esse tema. E eu quero, claro, começar então por Gênesis 2:7. Vai estar projetado ali. Eu quero convidar você a ler comigo, tá bom? Do jeito que está ali. Abre a sua Bíblia aí, encontre lá. Certamente tem uma palavra aqui ali diferente, mas eu quero te convidar a ler comigo. Pode clicar lá, que vai aparecer o texto ali, Gênesis 2, o versículo 7, e nós vamos ler conforme vai aparecer na tela ali, tá bom? Cadê? Clicou? Olha lá. Gênesis 2, 7, tá bom? Você pode ficar de pé mais uma vez? Tem uma coisa para mudar, é isso? Beleza. Perfeito. Aí eu mudo aqui. Muito bem, lá. Gênesis 2:7, tá? Vamos ler? É que eu acabei montando, né, a projeção lá, então às vezes aqui não vai ficar 100% para você ler, mas eu sei que você já conhece o texto, vai dar para ler direitinho. Vamos lá? Vozes masculinas, bem fortes, bem bonito, vamos lá? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Pode se assentar. Isso aqui é a origem do ser humano. A gente sabe que, se você voltar um pouquinho em Gênesis 1, versículo 26, fala também da formação do homem, né? Em Gênesis tem 2 momentos que fala como o homem foi criado. Se a gente quer pensar no propósito de Deus para o homem, a gente tem que voltar lá e pensar desde a origem, como que Deus criou esse homem. E o texto está dizendo aí que o homem foi formado do pó da terra. E Deus pegou esse homem e diz que ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se você ler todo o relato da criação do Gênesis, você não vai encontrar uma atenção tão grande a nada criado como Deus dá atenção ao homem, certo? Deus vai dizer assim, haja luz, houve luz, né? Diz que Deus coloca coisa aqui, coisa ali, ele vai formando tudo. Mas quando Deus vai criar o homem, ele dá uma atenção a isso, né? E não só o homem, a mulher também, mas ao ser humano, né? De forma que o ser humano não é, como a gente está acostumado a ouvir, não é um animal racional, mas é criação especial de Deus. E a gente precisa reaprender, né, a olhar para a Escritura e resgatar na Escritura o que Deus ele quis no seu início. Porque senão a gente fica muito equivocado, tratando o ser humano como se fosse um animal racional, mas não é. Para nenhum animal, para nenhuma parte da criação, Deus deu tanta atenção, e sobre nenhum Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, como fala aqui em Gênesis 2, 7. Então, o que eu quero que você comece a entender comigo nessa noite aqui, é que o homem ele foi criado por Deus em um momento único, ele foi criado por Deus a partir de um elemento único e com um propósito único. Você já parou para pensar esse jeito que Deus cria o homem, diferente do jeito que Deus cria a mulher? Ou seja, quando você compara a criação do homem com a criação da mulher, você percebe que eles foram criados em momentos diferentes, a partir de matéria-prima diferentes, e também com propósitos diferentes, não é isso? Diz que Deus criou o homem do pó da terra, do barro, né? Algumas versões vão dizer. A mulher foi criada da costela do homem. O homem, ele foi criado primeiro. A mulher foi criada depois. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. O homem foi criado para dominar, para comandar tudo, né? Então você percebe, quando Deus cria o homem, ele cria o homem num momento único, ele cria o homem a partir de um elemento único e com um propósito único. Todo esse esquema da criação é muito mais didático do que necessário. Não sei se tem professor aqui, né? Mas o professor vai entender isso, né? A maneira como Deus cria é muito mais pedagógica do que necessário. Ou seja, você acha que Deus precisava do pó da terra para criar um homem? Não. Porque se Deus diz assim, haja luz, houve luz. Se Deus dissesse, haja homem,
Haveria homem? Haveria. Ele não precisa do pó da terra para criar. Até porque depois ele vai criar a mulher não do pó da terra. Por quê? Porque acabou o pó. Quando Deus foi criar a mulher, nossa, o homem ocupou todo o pó da terra. Não. A questão é o propósito, né? Deus nos cria como homens do pó da terra. Isso é muito mais pedagógico do que necessário. Ou seja, é para nos fazer pensar que nós somos terrenos, terrestres, terráqueos, né? Ou seja, nós somos humanos, nós temos ligação com essa terra. E a mulher tem ligação conosco, por isso que são criados a partir de elementos diferentes. Fomos criados em momentos diferentes. Fico imaginando assim, se Deus tivesse criado homem e mulher. Já imaginou? E estão lá no jardim, homem e mulher. De repente eles se encontram, eles se veem, eles arquitetam alguma coisa, né? Mas não, é muito pedagógico. Deus cria o homem primeiro. E Ele deixa por um tempo o homem sozinho ali. E depois Ele vai criar a mulher para ele, né? Isso é totalmente diferente. Ele não encontrou uma mulher perdida no jardim. Mas Deus deu para ele uma mulher. Deus falou para ele, eu vou fazer para você uma auxiliadora idônea. Então isso é tudo muito bonito, é didático, é pedagógico. Deus querendo nos ensinar qual o propósito que Ele tem para nós como homens, a partir da sua criação. Nos criando em um momento único. Fomos criados por Deus, pelas mãos de Deus, a partir do pó da terra. Mas Deus nos cria naquele momento, somente um homem. Aí Deus vai usar o pó da terra para isso. E a ideia aí é a ideia do oleiro, né? De alguém que pega o barro, ele vai formando, ele vai tecendo esse homem. Isso se refere à atenção de Deus, ao cuidado de Deus, ao carinho de Deus ao formar o homem. Criação especial de Deus. Deus quis fazer assim. E Deus faz com um propósito especial. Ele vai dizer, nós vamos fazer esse homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem foi criado para espelhar a glória de Deus, a imagem de Deus. E é isso que nós precisamos pensar nessa noite aqui. Por isso, o desafio que eu tenho para você nessa noite, você como homem que está aqui, é que nós precisamos resgatar essa imagem, a imagem de Deus em nós. Porque Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Porém, a gente sabe, capítulo 3, vai começar, Gênesis, né? Vai começar assim, ó, mas a serpente mais sagaz, né? Ou seja, a serpente, Satanás, entrou na história. E quando o diabo entra na história, ele vai então deixar essa imagem de Deus um tanto turva, né? Embaçada no homem. E aí nós vamos precisar então resgatar essa imagem de Deus no homem. O pecado danificou essa imagem. Ele não tirou essa imagem, mas prejudicou. De modo que hoje, se você está vivo, ativo, atento, você sabe disso, né? Nós temos toda uma sociedade, que não é só brasileira, ela é mundial, que ela não está favorecendo a imagem de Deus em nós homens. E nós homens estamos cada vez mais encolhidos, recolhidos. Porque nós estamos influenciados por uma sociedade que danifica cada vez mais essa imagem de Deus em nós. De modo que o que nós temos são homens perdidos, não sabem muito o que fazer. Isso vai afetar a nossa vida, vai afetar a nossa paternidade, vai afetar a nossa vida profissional, vai afetar a nossa vida familiar, vai afetar a nossa igreja, vai afetar a sociedade, não é? Porque nós estamos cada vez mais envolvidos com o esquema do mundo. E nós não estamos resgatando essa imagem de Deus em nós. Nós precisamos resgatar isso. E aí eu quero que você pense comigo nisto. Qual é o propósito de Deus para o homem desde a sua origem? E nós vamos resgatar então esse propósito.
E vamos tentar resgatar essa imagem que foi danificada em nós e saímos daqui com esse desafio. Precisamos ser homens conforme a vontade de Deus, conforme a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Deus nos projetou para isso. E às vezes nós não estamos sendo utilizados como nós deveríamos, né? É como quando alguém não sabe para que serve uma coisa e põe para escorar alguma coisa qualquer, né? Às vezes é um equipamento valioso. Outro dia tem um irmão da nossa igreja lá, que ele é especialista nessa questão de transmissão, de som, e ele tem dado apoio a algumas igrejas, né? Então ele comentou comigo de algum equipamento, uma igreja que ele foi, e falei, cara, o pessoal comprou, gastou, está encostado lá, não tem utilidade, porque a pessoa não sabe para que serve. Então às vezes nós como homens, nós não estamos sendo úteis como nós deveríamos, justamente porque nós estamos às vezes escorando qualquer coisa, porque nós não estamos entendendo qual é o propósito de Deus para nós. Por que que Deus nos criou como homens? Por que que Deus fez desse jeito? Nos criou primeiro, nos criou a partir do pó da terra, nos criou com um propósito muito específico. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus nos criou para o comando. Veja que Gênesis vai dizer, versículo 15 aí do capítulo 2, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Deus deu um jardim para o homem, para que o homem pudesse comandar esse jardim. O homem foi feito para comandar. E Deus quer que o homem seja assim. Se você resgatar lá o capítulo 1, versículo 26, Deus, quando cria o homem, Ele diz, você vai dominar, domine sobre tudo. De modo que esse é o propósito de Deus para o homem, um dos propósitos. Nós precisamos estar atentos a isso, olhar para isso. Deus nos criou para comandar. Nossa voz de comando é importante. E o problema é que nós, como homens, estamos muito retraídos. Por exemplo, eu converso com pais, que o pai diz assim, falar com o filho não resolve. Já cansei, não falo mais com o filho. Eu sempre digo, resolve. A sua voz, a voz do pai, ela é importante. Que você sabe disso. Às vezes o seu pai nem foi um bom pai para você. Você nem tem boas memórias do seu pai. Só que vez por outra você se pega dizendo assim, mas o meu pai dizia. Não é? Teu pai às vezes já morreu, já foi. Só que aqui ali você resgata alguma coisa que teu pai falou. Meu pai sempre falava alguma coisa. Não é? Ou seja, por mais que você lá naquela época não gostasse do que seu pai dizia, hoje o que seu pai dizia é importante para você, não é? Faz alguma diferença para você. Por isso, você que é pai, fale. Porque às vezes a sua mulher diz assim, você não vai falar nada. Você fica lá, e adianta falar? Não é assim? Certamente você está lembrando nesse momento de vários momentos que você disse isso na sua casa. A sua mulher cobrou de você, fala com ele. Aí você diz assim, e adianta falar? Deixa esse moleque para lá. Adianta falar. Porque você foi criado por Deus para comandar. A sua voz de comando é importante. Olha lá, o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 23. Diz que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. E aí lá vai declarar no versículo 23, porque o marido diz que ele é o cabeça da mulher. Você já prestou atenção nisso? A Bíblia nunca diz que você tem que ser o cabeça da sua mulher. O que a Bíblia diz é que você é o cabeça da sua mulher. Não é que você tem que ser, você já é. A sua escolha é se você vai ser uma boa cabeça ou uma cabeça ruim. Mas a posição, a função de cabeça, Deus deu para você. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que você tem que ser o cabeça. Você não tem que ser, você já é. Então se você decide assim, eu não vou apitar nada, não vou falar nada, não vou fazer nada. É uma decisão que você está tomando de ser uma cabeça ruim, só isso. Mas você foi colocado por Deus como cabeça, você é cabeça. Então não é uma luta,
Não é algo assim que você tem que batalhar para conseguir ser cabeça. Não precisa, você é cabeça. Você foi colocado por Deus para comandar. A sua decisão é: que tipo de cabeça eu quero ser? Porque se você estiver submisso a Deus, servindo a Deus, temente a Deus, você vai ser uma boa cabeça. Agora, se você decidir não comandar, você vai ser uma cabeça ruim. Seja uma boa cabeça. Observe o exemplo de Jó, né? Jó 1, versículos de 1 a 5. Leia lá a história. Diz que Jó era um homem rico, um homem próspero, um homem cheio de filhos, um homem que esbanjava a saúde no início da sua história lá. Mas o mais importante de Jó era a fé que Jó tinha. Tanto é que Jó perdeu a saúde, Jó perdeu parte da sua família, Jó perdeu parte dos seus bens, dos seus negócios. Mas o que manteve Jó de pé, para dizer no final: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, foi a fé que Jó tinha. Jó era um líder espiritual. Diz a Bíblia lá que os filhos dele, ele convidava os filhos para vir na sua casa. Diz que os filhos davam festas. E esses filhos às vezes exageravam nas festas. E diz que o pai, então, depois que acabavam as festas, chamava os filhos, santificava os filhos, oferecia sacrifício pelos filhos, orava pelos filhos. Por quê? Porque Jó era um líder espiritual. Deus nos tem chamado para sermos líderes espirituais. Nós precisamos disso. Se você quer resgatar o propósito de Deus para a sua vida como homem, você precisa entender que Deus te criou para comandar. Resgata o comando, que você resgata essa imagem de Deus projetada sobre você. Deus quer que você faça esse papel, cumpra a sua função. Você é um cabeça e você precisa comandar. Mas na prática nós não temos feito isso, não é? A nossa tendência é a gente se encolher cada vez mais. Por quê? Porque existe uma militância feminista que vai lutando e vai pelejando. E nós então vamos cedendo. Não estou dizendo aqui que você tem que batalhar contra as mulheres e que é completamente assim irrelevante o papel das mulheres na igreja ou na sociedade. Mas o que eu estou dizendo é que o fato de que as mulheres estão se ascendendo cada vez mais não pode nos diminuir cada vez mais. Que é o que está acontecendo. Basta olhar alguns comerciais de televisão que tratam o homem como um bobão, zomba do homem. Ah, não manda nada, você não manda nada, você não sabe escolher as coisas, né? Tinha um comercial lá negócio de Bombril lá, sei lá, negócio de limpeza lá, que simplesmente assim esnobava do homem. O homem não é nada. E tem vários assim que fazem piadas nesse sentido. E nós entramos nisso muitas vezes. É comum na igreja você ouvir homem dizendo assim: última palavra lá em casa, quem dou sou eu. Quantos aqui nunca ouviu uma piada como essa? Ou nunca usou uma piada como essa? Você diz assim: a última palavra, quem dá lá em casa sou eu. Sim, senhora. Não é? A gente brinca com isso. Nós estamos abrindo mão do comando. E nós não percebemos que essa é a imagem de Deus danificada em nós. E nós não resgatamos. E a gente está no ambiente de igreja muitas vezes, às vezes uma assembleia da igreja, funções na igreja, ministérios na igreja. Você vai lá e fica indicando a irmãzinha. Você levanta a mão, não é para dizer assim, ó, eu quero fazer. Você está dizendo assim, ó, a irmã fulana de tal é joia para esse assunto aí. Mas você deveria assumir, por que você não assume? Porque nós somos tomados por uma ideia de que nós somos provedores. E já faço muito. Esse é o nosso perfil de homem brasileiro, não é? Somos homens cansados, trabalhamos, giramos horário. Então a gente chega em casa cansado, você quer ver televisão, você quer assistir o Datena. E você fica lá vendo tragédia, notícia na televisão, e não ajuda a mulher, e não dá ordens em casa, e não põe as coisas em ordem em casa. Porque nós estamos achando assim que a gente já faz muito. Eu já faço muito. E essa mulher gasta. E eu preciso trabalhar, fazer hora extra, eu preciso dobrar horário, porque eu preciso pagar as contas e as bolsas e os sapatos. E tudo aquilo que ela gasta. E parece que o propósito nosso é esse, né?
sermos provedores, não pode faltar nada nessa casa. Mas, meu irmão, se faltar comando, está faltando tudo na sua casa. Você precisa ser um líder espiritual. Você precisa resgatar o comando. Para de entregar o comando para outras pessoas. Eu conheço lares que quem manda no lar é o filho. É o filho. O pai não manda, não apita nada. Porque ele se encolheu tanto, ele se recolheu tanto. Que às vezes a mulher me diz, pastor, como é que eu vou ser submissa a um homem desse? Porque ele desistiu da função de cabeça, ele não é mais cabeça. Mas a Bíblia diz que você é cabeça. O que você decidiu é ser uma cabeça ruim. E eu estou aqui para te dizer, para você resgatar isso nessa noite, né? Deus tem esse propósito para a sua vida. Se você é homem, um homem de verdade, o homem da verdade da palavra de Deus, precisa ser um homem que comanda, que toma decisões, que não tem medo de tomar decisões, que não fica refém de outros, porque resolveu se encolher, se recolher, ao invés de assumir a sua função de comando na sua casa. Segundo lugar, uma outra forma de resgatar essa imagem de Deus em nós, é através do caráter. Veja que lá em Gênesis 2, o versículo 16 e 17, Deus prossegue dizendo ao homem, dizendo assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus ordenou ao homem, você pode comer de tudo que eu estou colocando nesse jardim, mas tem uma árvore lá que você não deve comer. Ou seja, desde a criação, Deus se preocupou com o caráter do homem. Deus tem essa preocupação. Deus quer que nós sejamos homens de caráter, modelos para uma sociedade em decadência. Então, eu e você, nós temos que nos preocupar com isso. E nós, homens, nós estamos sendo assediados para que o nosso caráter fique lá embaixo. Nós estamos acostumados com corrupção, com pornografia, né? Quantos homens tem lá o grupo no WhatsApp da firma que trabalha? E no grupo lá roda videozinhos pornográficos. Está lá, né? E quantos homens perdem tempo? E quantos homens estão viciados em pornografia? E não conseguem sair disso? Homens que nem são dessa geração. Eu já lidei com pastores com esse problema, que nem são dessa geração, não é da geração da internet, da rede social, mas que foram fuçando e aprendendo. Até um dia que a esposa flagrou, ou até que um dia que um membro da igreja entrou no gabinete do pastor, e o pastor, no computador da igreja, estava acessando pornografia. É triste. Mas isso tem acontecido aos montes em nosso meio. Porque nós, homens, estamos perdendo o compromisso com o caráter. Nós não estamos entendendo a importância de um caráter forte. Deus nos criou para isto. E os nossos filhos vão herdar o nosso caráter. Eles vão perceber como nós somos pessoas ou de caráter ou de falta de caráter. E se você quer resgatar o propósito de Deus na sua vida, a imagem de Deus projetada sobre você, você tem que pensar no caráter. Que tipo de caráter você está construindo na sua vida? Porque nós vamos relaxando. E começa pelo nosso compromisso com a igreja. A gente não quer assumir funções na igreja, porque a gente fica mais à vontade, né? Porque quando você assume funções na igreja, isso
é uma cobrança para você, para que você mantenha um caráter firme. Mas a gente vai deixando, porque eu quero ficar de boa. E a gente vai cedendo a esses assédios do mundo aí fora. E nós não temos caráter, não é? Às vezes você trabalha, você é, sei lá, representante comercial, e você sai por aí, você vai comer num restaurante, o restaurante pergunta assim: de quanto você quer a notinha? E você vai lá, gastei R$30 comendo, mas a notinha de 50, de 60, e você vai achando que isso é normal. Mas todo mundo faz assim. Isso é vergonhoso. Quando homens cristãos não têm caráter. Mas a minha empresa é corrupta, o meu patrão é corrupto. O problema é dele. O seu padrão não é do seu patrão. O seu padrão tem que ser o padrão de Deus. Imagem de Deus projetada sobre você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Seja uma pessoa de caráter. Busque caráter. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele vai orientar Timóteo, o jovem pastor lá, ele diz a Timóteo: eu quero, pois, que os homens, aí que aqui não é ser humano, é homem masculino, que você vai ver que o versículo seguinte fala das mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Está fazendo isso, né? Esse é o desejo de Deus para você. Eu quero que homens, quando oram, levante mãos santas. Deus espera isso de você, que você levante mãos santas. Eu trabalho direitinho, eu não enrolo no trabalho, eu não falo mal das pessoas, eu não acesso pornografia, eu não fico olhando a mulher dos outros, eu não mexo com a mulher de ninguém. Eu tenho caráter. Eu sou fiel nas minhas finanças, eu não devo para ninguém, eu não exploro ninguém, eu não cobro mais do que eu deveria cobrar nas coisas que eu faço. Eu me preocupo com o caráter, nos mínimos detalhes. Então você pode orar e levantar mãos santas. Então, meu irmão, se preocupe com isso. Se você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa pensar no caráter. Deus te criou para comandar, mas Deus nos criou desde do início lá, dizendo: olha, eu quero que você não toque em algumas coisas, não mexa em algumas coisas, você não se envolva com algumas coisas, não coma de alguns frutos, porque isso significa caráter, você se separar de algumas coisas que Deus diz que é para a gente se separar. Em terceiro lugar, eu quero que você pense também no convívio. Interessante, né, que na sequência Deus, ele vai dizer assim para Adão, né, lá em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus olhou para o homem, primeiro homem, e diz: não é bom você ficar sozinho. Eu vou criar alguém que vai auxiliar você. E aqui está o propósito, né? O papel da mulher. A palavra hebraica Ezer, de onde vem o nome Eliezer, Ebenezer, né? Ezer. Deus diz: eu vou fazer alguém que vai ser Ezer para você. Curiosamente, a sua curiosidade mesmo, a Bíblia hebraica inteira, a palavra Ezer é usada só para Deus. Somente Deus é auxílio. Só Deus é Ezer em todo o Antigo Testamento. Mas quando Deus diz que vai fazer a mulher, Ele diz que a mulher será Ezer também. Ela vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Ela vai auxiliar você. E Deus diz: então eu vou fazer alguém para você conviver. Conviver.
E a gente resgata então essa imagem de Deus sobre nós, quando a gente aprende as leis do convívio. Porque Deus é um Deus de convivência, já reparou? Deus, Ele é um Deus único, é declarado assim para Israel, né? Você vai amar a Deus, Ele é o único Senhor. Mas esse Deus se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, correto? Portanto, Deus é uma comunidade. Deus sabe o que é conviver. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo valor, todos são Deus, não há concorrência, competição entre eles, e Deus quer que a gente aprenda essas coisas, né? Você casou-se com uma mulher, Deus quer que você tenha uma mulher, e essa mulher, vocês não disputam valores, para Deus vocês têm o mesmo valor, o que vocês têm ou são funções diferentes. Mas o valor é o mesmo. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas que em Cristo não há homem nem mulher, porque ambos têm o mesmo valor para Deus. Mas as funções são diferentes. Não confunda funções com valor. Mas Deus fez a mulher para ser auxílio para o homem, de modo que ela vai te auxiliar. Ela está para te ajudar. Difícil acreditar nisso, né? É porque você fica assim: o senhor não conhece minha mulher, você não tem noção que é minha mulher. Porque você acha que a sua mulher, ela não te auxilia, ela te atrapalha. E eu sei que a maioria dos homens acha assim que foi Deus que disse que não era bom que estivesse sozinho, mas eu gosto de ficar sozinho, né? Porque nós somos assim, né? A gente gosta muito da solitude. Muitas vezes homens lidam com mulheres como se fossem sites, né? Eu acesso quando eu quero, mas eu não quero sempre também, né? Quando namorava, queria vê-la todo dia. Depois que casou, tem que ver todo dia, né? E aí às vezes cansa, fala, não, a mulher, elas arrumam um assunto para falar. E tem mulher que quando é 10:30 da noite, quando você está no apagar das luzes, ela fala assim: você já está dormindo? Se você disser que não, ela vai começar um assunto, uma DR, dizer que a geladeira está fazendo um barulho estranho, e começar a repassar os problemas do dia. A gente fica assim: nossa, mas foi Deus mesmo que disse que não era bom que a gente ficasse só, mas seria bom ficar sozinho, né? Um pouco, dar um pouco de sossego, de paz. Mas entenda, Deus nos chamou para o convívio. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida, que a gente precisa viver, mas tem que aprender a conviver com essa pessoa que Deus colocou na sua vida para te auxiliar. Ela está aí para te auxiliar. E você precisa descobrir qual é a proposta de Deus para você no casamento, né? E aí eu quero sugerir para você que leia um livro grossão, assim, né, chamado Casamento Sagrado, do Gary Thomas, que ele pergunta assim: se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, é para nos tornar santos. Aí você vai começar a entender o papel da sua mulher na sua vida. Deus quer usar a sua mulher para te ajudar a ser maduro, a ser um homem santo. Talvez você tenha casado com ela para ser feliz com ela e não está conseguindo. Mas Deus está dizendo assim: se você entender o propósito divino de santidade e maturidade, atrás disso você vai encontrar felicidade. Porque se você correr atrás de felicidade, é um buraco sem fundo. Você nunca chega lá. Mas quando você atinge a proposta de Deus de ser santo, de ser maduro, você vai ser feliz de verdade. E aí você vai entender que essa mulher é uma ferramenta de Deus na sua vida. Você vai sair daqui hoje agradecendo a Deus por ela. Porque ela é Ézer na sua vida. É instrumento de Deus para trabalhar na sua vida. Embora muitas vezes você acaba reclamando demais, né, dela. Né? Observe aí a orientação que Pedro dá, falando sobre casamento. Ele vai dizer assim: ó, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida,
de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então eu e você, como maridos que somos, nós precisamos ser sábios do convívio, sabedoria de Deus para o nosso convívio. Entender que a mulher ela é a parte mais frágil, nós precisamos tratá-la com honra, e a razão disso é que elas são co-herdeiras de uma graça de vida. Ou seja, nós partilhamos a mesma vida. Você não está casado com a inimiga, você está casado com uma parceira de jogo, né? Então assim, ela está junto com você. E talvez não está dando certo, ou está dando muito problema, porque você não entende isso. Estava ontem falando num retiro de casais, e eu disse, olha, eu me arrisco a dizer que 90% dos casos de aconselhamento que eu tenho lidado, se eu consertar o homem, eu conserto o casamento. 90%. Porque quando o homem comanda, quando ele é líder espiritual, quando ele tem caráter, quando ele sabe conviver com a mulher, salva o casamento. Mas quando o homem, ele é arrastado por uma mulher, quando a mulher reclama dele, mas não é porque ela é reclamona não, porque ele dá motivo. Ele só dá motivo para ela reclamar. O casamento vai até chegar no divórcio. Porque falta essa figura masculina, imagem de Deus projetada sobre um homem, sendo resgatado. Um homem que sabe comandar, um homem que sabe ter caráter, um homem que sabe conviver, que entende para o que foi chamado, para o que foi criado. Nós precisamos resgatar esse propósito. O propósito de Deus para a nossa vida. Aprenda a conviver com os filhos, se comunicar com os filhos. Eu sei que não é fácil. Eu sempre falo, eu não sou padre, eu sou pastor. Eu tenho filho. Tem dia que você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Mas o filho precisa de você, você tem que dar atenção para o filho, conversar com o filho, comandar o filho, corrigir o filho. Eu já disciplinei meu filho chorando. Eu já pedi perdão para os meus filhos, que eu já errei com eles. Mas tudo isso faz parte do convívio, de fazê-los aprender como ser homem, como ser alguém nessa vida. E não é fácil conviver, porque há dias que parece que está dando tudo errado, que você não é nada, nada que você fale, nada que você faça tem valor. A mulher parece estar possessa de um demônio. Ela só fala bobagem, ela só reclama de você. Você olha para ela e fala, nossa, mas qual é seu nome? Né? Dá vontade de perguntar, né? Qual é seu nome? Quem é que fala comigo aí? Que parece que não é ela, é uma coisa dentro dela. Mas é nesse momento que você tem que buscar Deus e pensar, Deus me ajuda, porque eu quero resgatar essa imagem do Senhor na minha vida. Eu preciso comandar, eu preciso ter caráter, eu preciso aprender a conviver com essa pessoa, com essas pessoas que Deus tem me dado. Eu quero terminar resgatando aqui uma frase do Paul Hanna, que ele diz assim, em última instância, o que determina como será a sua vida são as decisões que você toma. Em última análise, o que vai determinar como será a sua vida são as decisões que você toma. Eu imagino, como a igreja que tem um trabalho forte com homens, que os irmãos conheçam o livro do Edwin Lewis Cole, chamado Homem ao Máximo. Eu acho que conhecem. Deve ter lido, não sei se lembram de todas as coisas lá, mas eu gosto muito do livro do Edwin Lewis Cole, porque ele diz assim, você dizer que vai mudar, você prometer que vai mudar, você decidir mudar não é mudança. Mudança é mudança quando muda alguma coisa. Então eu queria que você, meu irmão, saísse dessa noite aqui pensando assim, o que vai mudar? O que vai mudar? Porque eu sei que você tem uma mulher em casa te esperando, filhos em casa te esperando, um trabalho amanhã te esperando. E todos esses lugares, esses espaços merecem alguém que espelhe lá a imagem de Deus. Alguém que comande de verdade. Alguém que tenha caráter.
e alguém que saiba conviver. Em última instância, o que determina como será a sua vida são as decisões que você toma. Que escolha você vai fazer hoje? E sabe, quando você olha lá para o Gênesis, a gente está falando aqui do capítulo 2, mas se você for para o capítulo 3, vai entrar lá a serpente, vai seduzir a mulher. Se lembra disso? Pensa comigo. Quem ouviu a voz da serpente foi a Eva, foi a mulher. Quem olhou para o fruto e achou que o fruto era agradável aos olhos, saboroso, palatável, foi a mulher. Quem comeu do fruto foi a mulher. Quem pegou o fruto e ofereceu para o homem foi a mulher. Mas quando Deus veio, Deus diz assim: Adão, onde você está? Você consegue entender isso? Talvez a sua mulher possa cometer todos os erros na vida. Talvez a sua mulher, ela te faça errar nessa vida. Mas quando Deus vier, a conversa de Deus é com você. Porque Deus entende que Ele deu o comando para você. Você é responsável pela sua mulher, pela sua casa, pela sua família. E se isso não te faz tremer por dentro, deveria. Porque um dia Deus vai querer ter uma conversa comigo. Ele vai querer saber o que eu fiz com a minha esposa, com a Hélia. Como que eu cuidei do Lucas, meu filho. Como que eu lidei com o meu filho João, com o meu filho Timóteo, com as minhas noras, com os meus netos. Deus quer saber que tipo de líder espiritual eu fui. Se eu comandei de verdade. Se eu fui um homem de caráter. Se eu soube conviver com essas pessoas. Que isso te faça tremer por dentro. Porque o modelo do Gênesis 3 vai se repetir. É a mulher quem foi lá, pegou do fruto, comeu o fruto, deu fruto para ele. Mas quando Deus veio, diz: Adão, onde que você está? Eu dei a ordem para você. Eu dei o comando para você. Eu espero o caráter de você. Eu espero que você saiba conviver com aquela pessoa que eu fiz para você. Feche seus olhos, vamos orar.